A Brief Reminiscence in Between Cataclysmic Events, traduzido como Uma Breve Reminiscência entre Eventos Cataclísmicos, é o episódio 11 da primeira temporada de Superman e Lois, sendo aquele que tem uma das notas mais altas dentro do site de críticas IMDb e que por mim não só é o melhor da série, como um dos melhores de séries de heróis. Me arrisco a dizer, é a melhor adaptação audiovisual da origem deste herói, não desde o filme realizado por Richard Donner, mas lado a lado. O episódio em si é uma viagem no tempo para contar tudo o que houve com este homem que chegou à Terra até o ponto atual do seriado, o que facilmente poderia ser considerado um episódio filler, um episódio solto em meio à trama principal da temporada. E mesmo se tivesse sido o caso, ainda seria maravilhoso. Contudo, ele foge disso ao revelar para o espectador que o vilão da temporada encontrou um jeito de fuçar a mente do Superman, para entender o que o motiva a ser quem é e o que deve fazer para que ele se rebele para com a Terra, trazendo acontecimentos que jogam a temporada para um novo rumo e finaliza alguns arcos que já estavam mais do que na hora de serem concretizados. Todavia, falar só isso não é o bastante. Há um motivo para sua nota e o carinho de muitos para com este capítulo, sendo eu um destes. Então, o objetivo aqui é destrinchar os acertos minuciosos que não só fazem deste apenas um grande episódio para a temporada, mas que o tornam um parâmetro para explicar quem é o Superman e qual é a sua essência, conseguindo decifrar em menos de 40 minutos diversos fatores que tantas mídias demonstraram dificuldade em compreender, apontando uma direção que leve aqueles que não veem graça no herói a encontrá-la. What did you say your name was again? Kent. Clark Kent. Oh. Vamos começar pelo fato do episódio ser recheado de referências, mas de um jeito que brilha os olhos de quem conhece e não interfere na experiência para quem não conhece nada do personagem. Assim como o título esclarece, acompanhamos em uma constante velocidade tudo que faz do personagem ser quem ele é. A mãe fazer o primeiro uniforme homenageando a reformulação de John Barney após o arco Crise nas Infinitas Terras. Este mesmo uniforme ser uma referência à primeira aparição do personagem no mundo dos quadrinhos, assim como aquele mesmo que vemos na primeira série animada que o herói recebeu, para então ele receber um uniforme definitivo quando se torna o Superman, algo que provavelmente recebeu da Fortaleza da Solidão, como vimos em obras como Smallville. Da mesma maneira que as referências a outras obras são sentidas, seja o Clark descobrindo a Fortaleza de modo que quase iguale a magnitude como a que foi vista na quinta temporada de Smallville, o herói conceder sua primeira entrevista para alguém que tinha certo apreço, igual no filme de 78, como também a sua descoberta em relação a voar acontecer após entender quem é, o que remete bastante à cena mais icônica do filme Homem de Aço. Isso que ainda traz fatores significativos como a troca de roupas tirando o óculos, as pessoas achando que viram um avião ou um pássaro e até a bandeira que o representa, mas recentemente foi positivamente reformulada, que é a sua luta pela verdade, pela justiça e não pelo jeito americano, mas por um amanhã melhor. Na cena, ele não fala isso, mas só de não concordar com a suposição da Lois já marca algo que os mais familiarizados com os quadrinhos estão sabendo. Truth. Justice. The American way. Indo para outro lado agora, fatores extremamente positivos também se encontram por não só apresentar um Superman carismático, que brinca, que sorri, que se importa, que nos conquista, diferente de certas visões mais falhas do mesmo, como ainda que não esclareça, transpareça a sua tentativa em se passar como alguém atrapalhado e desajeitado, que derruba as coisas na frente do futuro chefe e esbarra em uma mulher pela qual se atraiu. Aliás, a sua fala sobre notar que ela não é a primeira Lois que conhece é ótima, digna dos filmes de Christopher Reeve. I've never met a Lois before. Actually, there was my first grade teacher, Lois Hannigan, so I guess technically... Algo que chama bastante atenção no capítulo é o foco em demonstrar o que faz esse personagem ser mais do que a representação perfeita do homem americano, algo que afasta muitas pessoas para com este herói, trazendo em primeira mão
o seu pai pedindo para que ele se reconecte às pessoas e entenda por que deve protegê-las. E tudo o que vemos em seguida é ele voltando para a casa de sua mãe, pedindo desculpas por ter abandonado ela. É ele indo atrás do seu primeiro amor e tendo o coração partido ao ver que ela seguiu em frente e encontrou o amor em outra pessoa. É ele descobrindo outro amor em seu primeiro emprego e deixando isso fluir aos poucos. Assim como vai demonstrar interesse além da sua conta ao ouvir a conversa da Lois falando não estar apaixonada pelo herói, ou seu nervosismo em revelar para ela sua identidade secreta super-heróica. Tudo isso torna este herói super poderoso humano, porque ele demonstra todos os sentimentos que nós sentimos, esclarecendo que aquilo que o levou a se tornar um grande herói, que se preocupa com toda a humanidade, não é apenas uma ótima criação, mas as relações humanas que o levaram a amadurecer. E daí parte o maior acerto do episódio, que é focar no relacionamento que dá título ao seriado e se distancia daquela ideia que os filmes falharam em desenvolver, que é o interesse amoroso de Lois Lane vir pela pessoa falha que ele transparece ser, e não a perfeição que emana com seu uniforme, sua postura e seus poderes. Smallville foi a única série que eu vi e lembro de ter trabalhado isso, trazendo ela conhecendo o cara comum, vidrando no cara poderoso, mas se apaixonando pelo colega chamado Clark Kent. Contudo, o que funciona tanto aqui é porque ambas personalidades caem de paraquedas para ela em um curto período e ela não se deixa iludir pela forte presença do herói. Isso condiz com a forte personalidade que tem como pessoa e jornalista. Ou seja, não importa o que você pode parecer, eu vou querer te investigar para entender quem realmente é e talvez dê o braço a torcer. A Lane sempre agiu desse modo para com todos os seus casos. Por que seria diferente com um aparente deus ou alienígena? Portanto, preciso destacar a melhor cena daqui, que vai para a entrevista da Lois com o Superman. Conforme ela prossiga com as perguntas e tente tirar algo do personagem, uma conexão vai se formando, não só por ele já estar apaixonado por ela, mas por ela ir reconhecendo o grande homem que esse ser é, notando o diferencial que ele representa e desmontando a armadura que criou para lidar com este. Em determinado momento, ela chuta que ele foi criado nos Estados Unidos por falar em inglês, o que é uma ótima suposição. Entretanto, ele quebra o argumento na hora ao falar em outra língua, e ao ser questionado sobre, apenas responde que tem uma grande curiosidade pelo mundo com um baita sorriso. Pode parecer simples, mas isso fala muito sobre o herói em tão pouco, seja o amor que criou pela espécie humana, como pelo estudo em ser um grande herói. Sendo assim, sempre que for salvar alguém, independente de onde esteja, saberá se comunicar e ajudar, não apenas em uma ação super-heróica, mas em uma conversa simples para auxiliar psicologicamente alguém. Depois de algumas boas defesas por parte do kryptoniano, Lois precisa arrumar seu microfone e a colega de trabalho fala que Superman está flertando com ela. Mas ela quebra toda a brincadeira ao dizer que está apaixonada pelo escoteiro Kent. O modo como ela fala e o fato dela dizer isso é importantíssimo por quebrar a imagem triste da moça que só se apaixona pela parte superficial e não o bom espírito que representa alguém, formando aí algo significativo para o Super e, querendo ou não, para a relação de ambos. Não à toa, Tar-Rho culpa a Lois como o verdadeiro problema deste Clark ser quem é, o que, pensando em toda a discussão da temporada e motivação do John Henry com o Superman da sua terra, apenas reflete no que qualquer pessoa pensou desde que essa trama foi estabelecida. O Clark de outro universo não se envolveu com a Lois, não se apaixonou, não seguiu o mesmo rumo. Sendo assim, não cresceu o suficiente como pessoa e humano, levando-o a se rebelar contra sua família kryptoniana que busca refazer a Terra a seu próprio custo. Claro que a esposa do herói não foi a base para isso tudo, não foi o que tornou o Clark bonzinho. Por isso, o irmão volta tanto no tempo para entender o que deve usar contra para trazê-lo ao seu lado. Não é sobre descobrir que o Superman é o Clark Kent, sendo até estranho não saber disso antes pelos poderes kryptonianos que ele tem. É sobre
enxergar as situações cotidianas que pessoas vivem dia a dia e que foi conquistando este ser que pode ter visto e vivido os lados maléficos da vida, mas também viveu a parte boa, que não à toa são os eventos cataclísmicos de sua existência. Para o Ed, é inconcebível que um kryptoniano dê importância para humanos, mas ao compreender tudo, encontrou o ponto-chave que faria o herói se prostrar, apenas para proteger sua esposa e seus filhos. O final ainda faz questão de mostrar a diferença de seu passado estudado contra a do irmão que não foi tratado como filho, como alguém que pode crescer e se desenvolver, e sim como uma máquina, que deve seguir um lema e uma missão. Isso sem contar todas as outras pequenas tramas que avançam de uma forma relevante e que já estavam mais do que na hora de acontecer, seja a Sarah beijando o Jordan, não deixando prolongar demais algo que poderia ficar maçante se não saísse do lugar, contudo que se tivesse acontecido antes, poderia soar apressado, dando para maturar a ideia, e o Kyle entendendo a manipulação política que sofreu, resolvendo seus problemas com a Lois, dando o pontapé para seu personagem ficar mais humano e simpático, deixando de ser o cara que só é chato e a discórdia entre a família. Sabe aquele tio que você não gosta? Até esse momento, ele era esse tio. Porém, a partir daqui, isso muda e auxilia muito na construção dele para as temporadas futuras, pois, alerta de spoiler da segunda temporada, o espectador vai descobrir que ele traiu a sua esposa Lana. Se ele ainda fosse o mesmo homem do começo da primeira temporada, haveria maior felicidade neste ato dele, porque iria significar a separação, o livramento e o raciocínio de que iria embora para nunca mais voltar. Só que pelo desenvolvimento que ele ganha, você fica bolado, para baixo. Ainda que você saiba que ele errou, você simpatiza com seu sofrimento e torce pela melhora dos dois, que ganham um desenvolvimento bem maduro sobre este assunto, vale dizer. Mas enfim, é o tipo de abordagem que poderia não funcionar tanto para o público se o personagem não tivesse recebido uma espécie de redenção, que começa aqui. Como esperado, Taro captura seu irmão usando a família como refém, ainda que tenha a empolgante participação de Jordan usando seus poderes para combate, o que até então não tinha feito, mas claro que a chance de vencer era nula e Kal-El precisa se entregar. Finalizando o episódio com nosso herói mudando de lado, com a Lois ligando para John Henry, o cara que veio de uma terra onde o Superman se virou contra a humanidade e iniciou uma ditadura, e avisando que o herói que ele estava começando a confiar já não poderia ser mais o mesmo. A humanidade do Homem do Amanhã foi eliminada. Vimos tudo que o levou a ser tão bom se apagar de seus olhos. O bem não existe mais. Ou será que ainda restou um resquício? Bom, só no próximo episódio para descobrir. Uma breve reminiscência entre eventos cataclísmicos é uma excelente demonstração de como responder à pergunta: o que é o Superman? O que o motiva? Por que ele é quem é? Entendendo de forma simples o que o torna tão grande, diferente e marcante desde que nasceu décadas atrás, mas foi precisando de certas alterações para caber mais ao gosto público, onde as pessoas pudessem se identificar e se inspirar. Tudo se encontra aqui, servindo de resposta para aqueles que ainda erram ao trabalhar com o personagem e de referência para aqueles que ainda vão mexer com o kryptoniano. É o melhor episódio de Superman e Lois, arriscaria dizer ser até o melhor minifilme dele, mas com certeza posso afirmar que é uma base para compreender o personagem, tal como uma motivação para as pessoas assistirem a série, já que ela tem muitos outros episódios de uma ótima qualidade, desconstruindo a imagem do homem perfeito que muitos decidiram impor sobre o herói. Para quem gosta do personagem, ou até não gosta, mas está dando chances, vai ser difícil não ver esse episódio com um sorriso de canto, dizendo para si mesmo diversas vezes: isso é o Superman.